Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Que Deus abençoe a cada um, que o Senhor Deus possa nos dar entendimento desse livro, desse capítulo 20. Zofar, agora o outro amigo, eu quero falar o nome dos amigos de Jó aqui, é Zofar, Bildade e Elifaz. No capítulo 19 aqui, Jó está se defendendo. No 18, Bildade descreve a sorte do perverso. No 19, Jó, ele responde, né? Aí Zofar agora está aqui descrevendo a calamidade dos perversos no capítulo 20. Esse é o capítulo 20. Que Deus possa nos dar sabedoria. Visto que ele fala assim, olha, ele fala assim, ó, visto que os meus pensamentos me impõem, me obriga, eu me apresso e ouvi eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios é momentânea? E só o perverso, né, aquele faz falando que o júbilo do perverso dura pouco e a alegria deles é momentânea. Ainda que a sua presunção remonte os céus e a sua cabeça atinja as nuvens, com o seu próprio esterco, apodrecerá para sempre. E os que conhecem dirão: onde está? Voará como um sonho, não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos lhe restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor e da juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. É, Ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da língua e o saboreie e não o deixe antes retenha o seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspide será o seu interior, engoliu riquezas, mas vai vomitar do seu ventre. Deus as lançará fora. Veneno das áspides solveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá do lucro da sua barganha. Não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres e roubou casas que não edificou. Aqui ele está falando do perverso. Jó não fez nada disso. Né? O perverso que faz essas coisas. E o perverso, por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejada. E como se diz, ali eles estavam falando, mas com pré-julgamento, né, com julgamento a respeito do que estava acontecendo com Jó, que eles queriam entender o que estava acontecendo com Jó. E aí, gente, então, na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado, toda a força de miséria virá sobre ele, para encher sua barriga. Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecer do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado consumirá. Fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas como águas que serão derramadas no dia da ira do Senhor. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal é a herança decretada por Deus. Aqui Elifaz está falando do perverso, mas nós sabemos que Jó ele não era perverso. No capítulo 20, do 1 até o 29, o argumento do segundo discurso de Zofar sentiu-se compelido a responder às palavras de Jó.
do capítulo 19, do 1 ao 29, e continuou. Assim como os outros amigos, Zofar, ele insistiu na culpa de Jó, sem ao menos considerar qualquer declaração ou prova declarada, ou declaração ou prova apresentada a ele, né? Conforme o verso 27 e 29, quando ele fala assim, ó, os céus lhe manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas das suas casas serão transportadas com águas e serão derramadas no dia da ira de Deus. Então aqui Zofar também estava insistindo que Jó estava em iniquidade e em pecado. Quando ele falando aqui do perverso. E aqui, né, o livro de Jó, segundo o discurso de Zofar, tomando a palavra, ele acusa Jó de ser hipócrita e mau, que até reconhece que por um tempo ele tinha no passado, ele fala assim, no passado você foi justo, mas as suas obras se tornaram-se perversas, e por isso o Senhor Deus pesou a mão sobre ele. O que vemos nos amigos de Jó? A petulância inabalável. Eles perdem de vista as boas oportunidades que têm de falar e refletir sobre a sua postura. Não precisa nem temer a Deus para ter misericórdia de alguém que está na situação de Jó, gente, que a obrigação de qualquer ser humano é se compadecer do próximo, né? E aqui a situação de Jó era terrível. Quando ele dá a descrição no capítulo 19, que a pele dele estava colando nos ossos, que as crianças riam dele e que a mulher dele não suportava ficar perto dele por causa do mau hálito, era para ter uma compaixão aí. Eles não tiveram. Eles continuaram aqui buscando acusação para Jó, né? Esses homens, esses três homens acreditam que ser representante de um Deus bondoso, insistem em aumentar cada vez mais a dor do homem de Deus. É lamentável saber que não são poucas as pessoas que agem dessa maneira. Que nós estamos no mundo, tereis aflições, né? Mas muita gente aparece para julgar as nossas aflições. São impiedosas, não consideram ninguém, e perturbadoras e insensíveis. Deus nos livre dessas pessoas e que Ele nos livre de sermos essas pessoas também, insensíveis. Que o maravilhoso Espírito de Deus produza em nós um caráter semelhante ao caráter de Deus. Dia após dia, vamos lendo a palavra do Senhor e que possamos ter o caráter do Senhor em nossas vidas, né? Para que possamos ser espelhos de bondade e da glória de Deus. Porque os amigos de Jó agora, no momento que Jó mais precisava de um abraço e de um apoio, eles estavam aí argumentando, insistindo que Jó tinha culpa, sem ao menos considerar a declaração ou prova apresentada. Jó sabia que ele não tinha feito nada, cometido um ato pecaminoso a tal ponto de... Ele não estava entendendo. Jó queria entender. E muitas vezes é assim, gente. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Mas mesmo não entendendo, que nada abale a nossa fé. Que possamos buscar um equilíbrio emocional para lidar com o tempo de paz, para lidar com o tempo de dor, para lidar com o tempo de aflição, com o tempo de tempestade. Ter esse equilíbrio emocional. Que no mundo tereis aflições. Teremos sim. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Nós queremos morar lá no céu, para a honra e glória do Senhor. Deus é lindo, Deus é precioso, Ele é maravilhoso, né? E aí, gente, Bildade, Zofar, Elifaz, eles estavam só procurando erro. Tem gente que nasceu para procurar erro na gente, vocês já observaram?
Gente, quando a pessoa busca o Senhor, o próprio Espírito de Deus mostra. Eu tenho certeza absoluta disso. Quando a pessoa tem experiência com Deus, nada ela não precisa de ninguém falar, ela vai deixando as coisas que não são de Deus. E aqui o Jó, ele tava lamentando. Uai, a gente chora, Jesus chorou, né? Ele tá aqui falando assim, olha, quando ele fala assim, a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor para saberes que há um juízo. Então Jó fala assim, né? Jó, embora sofrendo, ele sabe que o Redentor vive, o resgatador vive. Mas mesmo depois dessa fala de Jó, no capítulo 19, Zofar entra aqui falando do perverso e querendo mostrar para Jó que ele era um perverso. Gente, nós devemos tomar cuidado. Como que nós vamos consolar os nossos amigos, tá? É melhor a gente ficar calado e deixar o amigo falar, né? Foi o que eu falei na live de ontem. A forma certa de consolar um amigo, demonstrar empatia com o sofredor, orar por si mesmo, orar pelos outros, ouvir o sofredor, é melhor você ouvir, considerar outras causas e não apenas que o sofredor tenha pecado. Não é só, gente. Nós temos que pensar. Eu estava pensando hoje de manhã assim que tem uma música que canta assim: vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Gente, não é fácil passar pelo deserto, não. Na hora que você está lá dançando, né? Vou passando pela... Quero ver se alguém passa. Então, gente, quando você vê alguém sofrendo, ajude essa pessoa, nem que seja em oração. Mas não tenta acusar a pessoa, não, tá? Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, seu comentário. Deus abençoe. Gratidão a Deus!